Bem-vindos ao Pão Nosso de Cada Dia. Estamos vivenciando este 22º domingo do tempo comum e neste primeiro final de semana do mês de setembro, que nós dedicamos à Sagrada Escritura, a liturgia vem nos fazer um convite bastante claro, ou seja, se alguém quiser seguir a Cristo, se alguém quiser vir após mim, diz ele, renuncie a si mesmo. Semana passada nós lembramos que refletíamos sobre Pedro, que recebia o primado, recebia as chaves. E neste final de semana se dá, de certa forma, uma continuidade com o anúncio da paixão. Pedro recebe as chaves, recebe a missão de conduzir o povo de Deus, agora já prevendo a ausência de Jesus. Por isso ele faz esse anúncio da paixão e é claro que agora ele tem alguém que vai estar à frente da comunidade no seu lugar. Então Jesus, ele começa a preparar os discípulos para assumir a missão que era dele. E a liturgia, então, no seu contexto, traz já na primeira leitura um trecho do livro do profeta Jeremias, onde o próprio Jeremias parece refletir os sentimentos que Pedro teve. Ou seja, essa sedução, quando ele diz: seduziste-me, Senhor, e me encantei com o Senhor, e esperei tantas coisas deste mundo que eu conhecia, como o poder, a riqueza, e o Senhor me ofereceu uma cruz, ou seja, justamente o contrário de tudo aquilo que eu esperava. Mas eu acho que eu fui seduzido. Sedução tem até um certo sabor de que fui enganado, pois existem tantos desentendimentos que não combinam nada com aquilo que eu sonhei, aquilo que eu esperava. A tentação do desânimo é grande, mas a palavra, como diz o profeta, que queima dentro do peito, e mesmo quando parece não mais aguentar, parece que não vai dar mais certo, eu percebo que a minha realização que está em jogo, é a minha felicidade que está sendo colocada à prova. A busca pelo primeiro lugar, pelas melhores funções da comunidade, levam aos conflitos e desilusões. Então se faz necessário estar sendo sempre aluno, sempre discípulo, sempre aprendendo cada dia de novo como ser discípulo missionário do Senhor. E isso vem dessa sedução, vem desse amor que não vem, repito, pelo poder, pela riqueza, pelo prestígio, pelo sucesso, mas é oferecido uma cruz. E São Paulo, escrevendo à comunidade de Roma, alerta, dizendo que é muito importante, dizendo que para não adotar na comunidade os esquemas desse mundo que procura uma projeção pelo poder, pela riqueza e assim por diante. Mas se deve adotar o esquema de Deus, deve adotar aquilo que o próprio Jesus adotou, os valores de nossa organizada sociedade e que são pregados e exigidos nem sempre coincidem com os valores de Deus. Aquilo que nós pensamos ser o mais importante, nem sempre é o que Deus pensa que é o mais importante. Então aparece aqui a necessidade de o cristão ter uma consciência crítica para poder discernir o que é vontade de Deus e aquilo que não é da vontade de Deus. Precisamos estar sempre renovando a nossa forma de ver e julgar as coisas. E a luz para essa renovação, é claro, vem da própria palavra de Deus. E o evangelho desse final de semana
do capítulo 16, os versículos 21 a 27, mostra essa profissão de fé de Pedro, leva Jesus a dar um passo a mais e revelar o que vai acontecer pela frente. Então Jesus esperou essa profissão de fé. A partir do momento que ele professa essa fé, do fundo do seu coração, aí ele está pronto para assumir a missão. Então Pedro é levado a dar um passo a mais, a subir um degrau a mais da sua entrega a Jesus. E isso acontece pelo anúncio da paixão, e porque ela leva a entender que Pedro ainda tinha uma ideia equivocada do Messias que ele havia professado. Tinha feito uma profissão de fé, mas não estava ainda bem claro para ele a que essa profissão de fé iria levar ele. Então ele puxa Jesus para o lado e diz que não é possível, depois de tanto trabalho, depois de tanta fadiga, de tanta entrega, ainda acabar morto. E ele está pensando de uma forma humana, mesmo estando agindo em nome de Deus. Ele está pensando segundo os pensamentos daquele mundo que ele conhecia e vivia. E por isso é satânico o seu pensamento. Então o pensamento, ele se torna satânico quando ele pensa do seu próprio ponto de vista, do seu modo de ver e olhar as coisas, e não o de Deus. E Jesus então diz isso a ele. Então ele precisa aprender a renunciar a si mesmo, renunciar a esse modo satânico de pensar, pegar a cruz e seguir Jesus, e não impedir que ele continue o seu caminho, não impedir que Jesus, a sua palavra, o seu projeto, prossigam o seu itinerário, prossigam para onde precisam e devem prosseguir. O lugar do discípulo sempre é atrás do mestre e não à frente, porque às vezes a tentação do discípulo é tentar dizer para onde que o mestre deve ir, o que o mestre deve fazer. Não. Quem dá as cartas, quem dá as ordens aqui é o mestre. É o mestre que tem que conduzir o discípulo e não o discípulo conduzir o mestre. E é isso que Pedro precisa também entender. Que não é ele que vai conduzir Jesus, mas que ele precisa se deixar conduzir por Jesus. Portanto, essa humildade, essa disponibilidade de seguir atrás de Jesus e não à frente, porque aí sim a vitória vai ser do reino de Deus e não do reino que eu imagino e penso que é o reino muitas vezes deste mundo, como foi o caso de Pedro. Não é uma vitória de uma pessoa individual, mas é do coletivo, é uma vitória do reino, da comunidade, do povo de Deus, e não uma coisa apenas minha, personalista, individualista. E Jesus, nessa questão, ele é duro com aquelas pessoas que pensam em servir a Deus, mas ao mesmo tempo querem satisfazer os próprios caprichos. Isso não combina com o reino de Deus. Se é o reino de Deus, é o reino de Deus. Que se é para se fazer a vontade de Deus, é a vontade de Deus. E não que seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Então, a liturgia deste primeiro domingo, dedicado à Sagrada Escritura, é esse convite. Coloque-se nas mãos de Deus e deixe que Ele te conduza. Deixe que Ele te leve. Porque aí, é claro, as chances de errar na caminhada, errar no caminho, elas são bem menores. Um excelente final de semana para todos.